a narração dos Atos dos Apóstolos, que nos faz assim acompanhar o nascimento da igreja, ela é marcada por uma atitude itinerante dos apóstolos. Os apóstolos, por tantas razões, também pela perseguição, mas também por outras razões, eles não ficam em Jerusalém. Fica apenas aquele que é necessário para conduzir a comunidade de Jerusalém. Paulo, Barnabé, os outros, Filipe, etc., vão seguindo por caminhos onde o Espírito vai dando sinais que precisa ir. O caso, por exemplo, de Filipe com o eunuco da rainha Candace, da Etiópia, foi algo que veio como indicação do Espírito e ele obedeceu. Essa característica itinerante da igreja é muito importante para nós. Para nós a casa, ela serve para criar a família, para criar, digamos, aquele clima de fraternidade, para garantir a presença de Deus entre nós, mas precisa depois sair. A missão é sempre tão importante. E os apóstolos sempre foram nessa direção, caminhando, fazendo. E depois todos eles fizeram aquele gesto final, ou, digamos, pela fidelidade da vida até o fim, ou se não, pelo martírio. Então esse primeiro aspecto eu acho tão importante para nós, para a vida consagrada. Sermos pessoas que estão sempre com a nossa roupa pronta, o nosso calçado, que não precisa ser muito, e aquelas coisas que a gente precisa, e não é muito, que Jesus diz que pode ir quase sem nada, para que a gente possa anunciar o Evangelho. E anunciar hoje, sobretudo, indo contar o quê? Contar o que nós vimos e o que nós ouvimos, aquilo que nós vivemos. Os apóstolos não iam fazendo, digamos, doutrinas, eles iam contando a história. Hoje, por exemplo, na sinagoga, Paulo, ele conta que os judeus têm que dar um passo novo agora, se quiserem seguir o que o Senhor está revelando. Então não podem ficar simplesmente até onde já chegaram com o conhecimento de Deus. Agora ele está cumprindo as promessas, ele mandou seu filho, em Jerusalém aconteceu isto, mas ele está vivo no meio de nós, é isso que eles anunciam. E esse anúncio, eles não deixam ficar parado ou encerrado por nenhuma dificuldade. Eles vão em frente com doçura, mas com firmeza. É essa a certeza que talvez nós precisamos recuperar. Quando dentro de nós muitas vozes falam sobre o caminho ou sobre a verdade, a voz de Jesus ela fica meio dissolvida, e aí fica mais difícil a gente entender. E quando a gente deixa claro o caminho em Cristo, nele, no seu Evangelho, com todas as nossas limitações, mas há essa vontade, então as coisas vão clareando, A neblina desaparece, o sol vem, a gente sente força, sente coragem. E o Papa Francisco diz o seguinte, que a gente precisa hoje recuperar, sobretudo, aquele olhar de Jesus no dia que Ele nos chamou. Esse olhar, cada um de nós conhece, sabe quando foi e sabe por que respondeu. É isso que a gente não pode perder, tudo o resto a gente pode perder. E me parece que esse é, digamos, o grande empenho nosso também nesse encontro. Por que nós estamos estudando todas as questões de economia? Para sair de uma visão que não seja cristã, do Evangelho, do contato com os nossos bens, com a nossa economia. Isto é, limpar o caminho, tornar o caminho mais lúcido, para que as pessoas, vendo a gente administrar o dinheiro, entendam que nós temos alguém que nos ensina, que é o Mestre, que é Jesus. Porém, precisam ver, precisam tocar as nossas experiências. Nós precisamos contar o que nós estamos fazendo com a nossa economia, Isso me parece importante.
E depois saber que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então nele está tudo. E quem segue por Jesus entra na vida do Pai. Jesus quer introduzir a gente na vida do Pai. E a vida do Pai é perfeita, é boa, é completa, realiza, deixa feliz. Eu gostaria que nós pudéssemos, no nosso encontro, não perder nunca esta visão das coisas, né? Por que eu sou um consagrado? Por que eu estou aqui? Por que eu procuro renovar a minha vida? Por que eu sempre renovo a minha esperança? E em tempos de crise, há uma graça também por baixo, como agora estamos nesse tempo, né, em que nós revemos muitas coisas. Alguns até já tinham achado que a vida consagrada histórica, né, dos carismas históricos, estava no seu final, né? Até em Roma já se dizia que agora os carismas históricos precisam aprender a morrer. E se dizia até em latim, que parecia bonito, né? Aprender a arte de morrer, ars moriendi, né? A arte de morrer. Se é para a gente combater o homem velho que diz São Paulo, está tudo bem. Mas se é para morrer um carisma, nós estamos entrando numa estrada perigosa. Porque Deus faz surpresas para nós. Deus tem outra visão. Deus pensa e olha mais longe. Então, quando nós não vamos bem, não é Deus que se afastou, não é o carisma que se esvaziou. Talvez somos nós que não chegamos onde o carisma pede. Talvez nós não chegamos onde o Evangelho pede. Isso não deve nos deprimir, deve só nos ajudar a corrigir a rota. E, se possível, corrigi-la juntos, não sozinhos, ajudando-nos, sustentando, levantando os mais fracos, abaixando os que são muito fortes, porque também tem isso na comunidade, né? Alguns despontam demais, depois os outros se abaixam demais. Criar mais equilíbrio, criar mais alegria. E estas coisas, então, seja o Evangelho quanto a Eucaristia, é que nos dão a fonte e a força para fazer. Que todos nós, consagrados, no dia de hoje também, construamos, então, com esta força de Deus, este caminho que estamos fazendo. Amém.